Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, parabéns por mais um título com a camisa do Bahia. Eu gostaria que o senhor falasse desse ano. Foi um ano muito intenso, foram 5 competições disputadas e somente na Supercopa do Brasil que o Bahia não avançou para as fases finais da competição. Gostaria que o senhor falasse desse ano das Mulheres de Aço. Tudo bom, Maria Vitória? Obrigado pelas suas perguntas, sempre muito boas. Primeiramente, começar pelo hexacampeonato. É muito bom vivenciar isso. Fechar esses 5 campeonatos com o hexacampeonato faz muito bem ao nosso coração e é saber que nós estamos no caminho certo. Quando tu traz a Supercopa do Brasil, naquele momento nós saímos e um gol assim, a gente faz um gol antes, impedido por pouco, acaba tomando um gol, mas nós jogamos já de igual para igual com o Cruzeiro, que está com um trabalho há mais tempo no futebol feminino, um dos clubes, se não o clube que mais investiu esse ano, investiu muito bem, vice-campeão brasileiro, então eu acho que faz parte do processo, tal qual quando chegamos na semifinal da Copa do Brasil, enfrentando a Ferroviária, que dispensa comentários, campeã de Libertadores, brasileiro, entre outros, também um elenco completamente qualificado. Campeonato Brasileiro, nós saímos para o campeão, né, finalista e campeão. Eu acredito que o ano foi muito bom. Eu desafio vocês a procurarem encontrar um time que se ascendeu da Série A2 para a Série A1 e tenha tido um ano similar a esse, chegado em semifinal de Copa do Brasil, chegado a ser quartas de final do Campeonato Brasileiro, hexacampeão. Então, foi um ano muito bom, eu estou muito honrado de participar desse grupo sensacional, com atletas muito trabalhadoras, então é só alegria e agora nos estruturarmos para o próximo ano. Boa noite, Felipe, parabéns pelo título. Eu queria que você falasse sobre o jogo de hoje um pouquinho, né? Um primeiro tempo que foi um pouco mais truncado, mesmo o Bahia não sofrendo tantos sustos assim, né? De chances claras do Vitória em gol, mas ainda assim um pouco truncado o jogo no primeiro tempo e em alguma parte, né, do segundo tempo. Até as entradas, né, da Wendy, a entrada da Ari também desafogou ali um pouquinho o lado direito junto com a Raíza. Eu queria que você falasse, né, sobre essas mudanças que oxigenaram o time na segunda etapa para abrir o placar e até ampliar. Suas análises foram muito boas. O jogo ele fica relativamente truncado. Primeiro porque assim, uma das coisas que a gente corrigiu do primeiro para o segundo jogo foi a posse de bola. Então a gente consegue ter uma posse de bola muito melhor, com muita qualidade no primeiro tempo. E aí quando entrava no entre linhas dela, que era o que a gente queria trabalhar nesse primeiro tempo, ou a gente tinha uma dificuldade de associar o próximo passe, a gente rompia a primeira linha, entrava na entrelinhas, a menina recebia, estava de costas, vinha para apoiado, ou a gente definia errado, ou algumas das vezes era matado com falta, que provavelmente era parte da estratégia delas. Nossa estratégia, por já ter feito um gol no primeiro jogo, era não precisava sair no desespero. Nós sabíamos, nós íamos pressionar alto, como pressionamos e roubamos algumas boas bolas, mas na hora de construir era com muita paciência. Isso lá atrás, Nalon, Iane e Chula fizeram de maneira sensacional. Isa fez um jogo muito bom, muito sólido, muito consciente. Coloco-a na lateral direita justamente por ter essa expertise defensiva muito boa e ela foi muito bem. A Camila consegue se reinventar, veio de alguns jogos oscilantes e desempenha muito bem. Quando chegava no meio com a Ju e com a Su, a gente não progredia. Até falei bastante com elas no primeiro tempo, depois rompíamos a primeira linha e aí era um passe para o lado ou um passe elas soldavam. Então essa foi a dificuldade. O que dificultou um pouco a Luana de jogar, nas vezes que a Luana pegava a bola, algumas delas a tomada de decisão precisava ter sido um pouquinho mais elaborada daquilo que a gente treinou, de trabalhar uma terceira e quarta. E para o segundo tempo foi isso. Nós sabíamos que eles iam saltar um pouco mais, e aí foi estratégico já. A gente muda o sistema, que era um 4-3-3 com uma base de 2 volantes, para um 4-2-4, tendo atletas de velocidade, a entrada da Dan pelo lado direito, e a gente começa a explorar isso. As ações começam a sair um pouco mais, Vitória também querendo ir para o jogo, que era o que era esperado, dar mais espaços, e a gente consegue e corrige um pouco melhor ainda com a entrada da Wendy, tanto que ela faz os gols. A ideia era a Dan ir para a profundidade, e aí o Wendy, que tem uma
uma potência maior de chegada do que a Gica. A Gica é um pouco mais de sustentação, uma atleta muito mais de referência. E aí, com a Wendy, a gente consegue chegar nas ações, fazer os gols. A Ari também entra muito bem, fazendo essas dobras, esse apoio de recomposição. Acho que todos os atletas hoje que entraram, e esses que saíram jogando também, eu estou bem satisfeito com a entrega, com a qualidade. Basicamente, essa foi minha síntese do jogo. Boa noite, Felipe. Primeiramente, parabéns pelo hexacampeonato do Campeonato Baiano. Sei que vocês querem pensar agora um pouquinho em descansar, né? A temporada foi longa e tudo mais, mas eu já queria também projetar o ano que vem. Durante a semana você falou que sente que esse time pode mais, pode alcançar coisas maiores, e essa temporada já foi muito grande. Você mesmo falou aí que desafiava a gente a procurar uma equipe que, subindo da Série A2, tenha conquistado tantas coisas importantes como esse ano. Qual o principal objetivo desse time das Mulheres de Aço sob o seu comando na temporada que vem? Qual o seu nome? Me perdoe. Theo, cara, obrigado pela sua pergunta, ela traz umas reflexões muito profundas. Primeira coisa que eu quero saber, Theo, assim, seu primeiro ano de faculdade, tu lembra desse primeiro ano? E nesse teu primeiro ano, quantas coisas você fala assim, não é possível que eu fazia isso? Não existe isso? É mais ou menos isso, cara. A gente está no nosso primeiro ano de Série A1 e foi sensacional. Eu diria que é um primeiro ano de Série A1 com atletas que já fizeram TCC, e as que não fizeram TCC estão estudando muito. Então, assim, é um grupo muito bom, de muita qualidade. Quando tu fala de descansar, cara, é difícil descansar, não se descansa, principalmente treinador. Assim, a gente já tem planejado a sequência competitiva, a sequência do ano, perdoe. A gente vai fazer algumas avaliações, o Departamento de Saúde e Performance vai trabalhar nisso, o Departamento de Fisiologia, para a gente analisar como que nós chegamos, atletas que têm algum tipo de disfunção muscular, neuromuscular, mas principalmente muscular, para a gente trabalhar isso. Paralelo a isso, a parte do futebol e de análise vai estudar bastante, já tem estudado, mas vai aplicar alguns elementos de tática individual, de técnica, para potencializar esse grupo. Então hoje, por exemplo, alguns momentos que a bola rompia a linha, o primeiro toque poderia ter sido melhor. Então a gente já está trabalhando isso. O mercado a gente já trabalha há bastante tempo, já fizemos boas contratações, já fizemos grande parte de renovação do nosso elenco, estamos ainda olhando o mercado, conversando com atletas que têm desempenhado no alto escalão do futebol brasileiro. Então não para, isso não para. Eu vejo que para extrair mais desse grupo, primeiro começa delas. É um grupo que se reinventa muito, assim, isso é muito legal. E eu falo com frequência das raízes nordestinas, e nem todas são, mas muitas são ou têm, e eu vejo isso, a capacidade de se reinventar, a capacidade de você, mediante ao caos, trazer uma alternativa que não tinha antes. Então, eu vejo que dá para extrair muito, como eu citei agora há pouco, na entrevista lá para a televisão, Yane, uma atleta muito sensacional, tem se desenvolvido muito, é uma atleta que logo mais pinga na seleção, porque tem merecido. Na hora, há cerca de, não lembro quantos jogos, eu chego para ela e falo, Yane, você já é uma boa goleira. Para ser na seleção, você tem que fazer as defesas impossíveis. E ela fez várias. Ela fez várias defesas impossíveis. Depois dessa conversa, tem mostrado isso. Estou falando dela, mas tem várias atletas, eu vou citar duas da linha defensiva, especialmente uma, Ayla, é uma atleta que eu já havia jogado contra por 2 oportunidades, na época que eu estava no Cruzeiro, e uma atleta que tem se desenvolvido muito, mudou sua chavinha da maneira de captar as informações e de aplicar isso, de tentar. Ela tem muito do sangue do torcedor, né? Torcedora fanática do Bahia. Então, essas atletas mostram que a gente está no caminho certo de gerar alguns ajustes. Segundo atleta que eu falaria dessa linha defensiva está relacionado a Dan, uma atleta. E eu poderia falar de todas, tá, gente? Mas eu estou falando isso. Atletas que conseguem cada vez mais se potencializar. A Dan entrou hoje como ponta, se eu não estou enganado, mas foi ela que faz o cruzamento da bola para o Wendy, e era isso. Precisávamos de atleta para dar um tapa. Esse é um dos elementos que nós trabalhamos dentro de tática individual com a Thalita, que coordena isso daí muito bem. A gente faz um trabalho de desenvolvimento PDI, né? Plano de desenvolvimento individual, e aí de melhorar o primeiro toque. A Dan fez isso muito bem. É isso que a gente busca, é fazer esses pormenores para muitas atletas que se reinventarem, como hoje citei para a Vilma, o quanto que ela tem feito falta nesses jogos. A Vilma era uma atleta que, quando no ano passado a gente vai para renovar, havia uma dúvida e quase não fica. Estava assim no finalzinho da folha
e a capacidade dela se reinventar. E eu falo com frase, eu tenho uma dificuldade muito grande de montar a equipe sem ela, porque ela tem uma polivalência, ela tem uma expertise, tem se desenvolvido. Enfim, eu acho que o nosso olhar é esse, mas principalmente colocar nas atletas como elas têm percebido que toda e qualquer cobrança é pelo bem de todos. Algumas vezes a gente cobra um pouco mais, um grau de perfeccionismo maior, e hoje nós atingimos um status que não tem volta, é daqui para cima, e aí nós queremos mais. E esse mais exige mais horas de trabalho, mais horas de entrega. Já foram 36 jogos esse ano, nós tivemos 201 sessões de trabalho e aí culminou em tudo isso que nós conquistamos. A ideia é que nós façamos mais no ano que vem para extrair um pouco mais e eu tenho certeza que nós conseguiremos. Obrigado pela sua pergunta, viu? Professor, tem uma pergunta de Suleima. Suleima? Isso. Legal. Do Donas FC. Sim. Felipe, o Bahia vinha de uma eliminação diante da Ferroviária com o sonho de disputar um título nacional importante. Em poucos dias, vocês precisaram virar a chave e entrar em campo para decidir o Campeonato Baiano e venceram. Como foi esse trabalho psicológico com as jogadoras para transformar a frustração em motivação? Que tipo de conversa e ambiente foi usado para poder reconstruir a confiança do grupo tão rapidamente? Suleima, obrigado pela sua pergunta. Permita-me divergir de um ponto, esse ponto já faz parte de como nós conversamos com ela. Não houve uma frustração e nós não fomos desclassificados. Eu prefiro olhar de uma outra maneira. Nós conquistamos o 3º lugar, porque é isso. Eu acho que dos 4 finalistas, nós perdemos 2-0, São Paulo perde 4-0. A gente se classifica em 3º lugar da Copa do Brasil. Olha que sensacional olhar por esse lado. É esse lado que eu tentei mostrar junto à comissão. Quantas coisas elas conquistaram. Nós enfrentamos a Ferroviária, um time, como eu já citei, dispensa comentários sobre a sua qualidade, o nível das atletas. E ainda numa noite infeliz, principalmente no primeiro tempo, tomamos 2 gols. Foi muito mais difícil no segundo tempo. Mas faz parte, como eu disse, é um time muito jovem, de vivências. Poucas atletas já tinham vivenciado fase de semifinal de um campeonato brasileiro, no campeonato nacional. Então, o que foi trabalhado foi isso. Revisão dos aspectos que nós já fizemos bem ao longo do ano, trazê-las no estado mental do hoje, de uma vivência do hoje, entender que nós conquistamos coisas muito boas, que nós fizemos por merecer estar aqui e que nós não entregaríamos esse título por nada. Então nós lutamos até o final, sabíamos que nós íamos conquistar esse hexacampeonato e viemos para fazer isso. Mas foi um olhar, na verdade, uma mudança desse olhar de, nós não perdemos a Copa do Brasil, não deixamos chegar numa final. Muitos de vocês, eu não sei se você, Suleima, especificamente, mas muitos de vocês, jornalistas, no início do ano nos colocavam como zona nebulosa, como alguém que não chegaria, que ia brigar para não cair. Está aí a prova do contrário, então foi isso que foi trabalhado. Obrigado pela sua pergunta, Suleima. Felipe, só para fechar aqui, para encerrar, durante a semana a Yane fez uma publicação no Instagram dela, desejando que um dia um jogo do futebol feminino do Bahia possa ter aquela Arena Fonte Nova lotada. Hoje, claro, não chegou perto daqueles jogos, mas foi um apoio constante, foram mais de 3 mil torcedores aqui, cantando do início ao fim, apoiando o time. Para vocês, o quão importante é ter esse apoio, pode-se dizer até no tete-a-tete, junto assim, numa partida tão importante como a de hoje? Amigos, se suas perguntas fossem uma tese do TCC, voltando ao que eu falei, cara, era 10 com louvor, tá? É muito importante o torcedor. A torcida do Bahia é uma coisa, difícil de se descrever, muito difícil, porque eu lembro da primeira vez que eu vivenciei, inclusive aqui, um jogo do masculino, devia ter, sei lá, uns 45, 50 mil, não me recordo, lotado, e a torcida apoiando, vibrando, ao mesmo tempo, lá, eu acho que estava 2 ou 3-0 já o placar, mas brava que perdeu um lance ou que errava. Eles vivem aquilo com muita paixão, muito amor, e um time que teve suas glórias ao longo de um tempo, mas num passado recente, com algumas dificuldades, e essa superação, e hoje estar numa Série A do masculino, brigando de um nível altíssimo, e aí indo agora para o feminino também, jogando futebol, enfrentando clubes que por muito tempo estão em prateleiras mais elevadas, nós nos colocamos nessa prateleira e é sem volta, é daí para cima. É importante que tenha cada vez mais torcedores, é importante que o trabalho seja feito
por muitas contribuições, muitos pilares. O pilar de vocês, jornalistas, o tempo inteiro falando, divulgando, estando aqui hoje fazendo essas perguntas, da mídia incentivando a equidade de uma maneira geral, porque futebol é futebol. E eu vejo muitas pessoas ainda falando, o futebol feminino é ruim, é isso e aquilo. Depende do jogo que você está assistindo, depende do que for, porque eu sento com qualquer um e te trago alguns jogos muito ruins de futebol masculino que eu já assisti em loco. Então, futebol é futebol. Sabemos também do hiato que houve das mulheres não praticarem o futebol e sempre é necessário falar sobre isso, tal qual como falar também o processo de escravidão que precisa ser olhado e revisado, acontece também sobre esse ato das mulheres sendo proibidas de jogar. Então, minha filha, por mais que eu viva o futebol, minhas filhas, e tem bola em casa e tudo quanto é lugar, elas ainda culturalmente não jogam futebol com essa facilidade, por mais que tenha, e eu vou treinar. É algo cultural. Então é importante sim, é importante essa fala da Yane, é importante que os clubes olhem com carinho, que olhem com uma ideia de fazer o futebol feminino com esse respeito, de colocar num palco desse daí, de incentivar a torcida, os treinadores buscar jogar um futebol cada vez mais vistoso, as atletas entenderem seu papel como atleta de futebol, que você está representando um torcedor. Então, é por esse lado. Eu acho que sim, é importante ter o torcedor e eu espero que hoje ele tenha se sentido representado porque nós fizemos muito para representá-los e para que eles saíssem felizes.